Olá, amigos do Cartaz da Cidade, eu sou o Sidney Lima, estamos aqui em mais um programa em cartaz para mais uma vez trazer um assunto de extrema polêmica e benéfico para que você possa melhorar o seu conceito, o seu conhecimento e você possa fazer uma análise de valor melhor sobre o assunto que nós vamos trazer aqui como todos os demais. Hoje nós estaremos conversando sobre educação, que a gente gosta muito de falar isso, porque é o presente, futuro e passado do nosso país, mas num assunto específico, que é a escola sem partido e a discriminação que pode ocorrer com determinados tipos de pessoas nas escolas. Estamos aqui hoje com a professora Maete, estamos com o professor Kleber e a gente vai começar um bate-papo aqui tranquilo, até porque nos bastidores nós já nos divertimos muito. E eu vou pedir licença ao nosso amigo do sexo masculino, o Kleber, porque a gente sempre começa com as mulheres, em referência às mulheres. Professora Maete, eu gostaria de saber da senhora o que a senhora pensa desses diversos projetos que nós temos aí, ligados ao projeto maior que se chama Escola Sem Partido, aqui na nossa região, na nossa cidade e para os nossos alunos. Bom dia, Sidney. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Sou professora de uma vida toda, nem lembro quando eu não era professora. Já nasceu professora. Já nasci professora, 33 anos de magistério e sempre me considerei uma professora conservadora, Conservadora nos valores, conservadora nas minhas metodologias, embora eu tenha feito um curso de pedagogia, muito ligada à filosofia e concordando com vários tipos de pensamentos e tal. Mas, assim, com relação à escola sem partido, eu concordo completamente e defendo. Porque eu acho que nós, professores, não estamos fazendo o trabalho dentro da escola para doutrinar. Não é isso. Nós estamos lá para mediar conhecimentos. A gente tem que valorizar o senso comum do aluno, os conhecimentos que eles trazem da vida para a sala de aula. Então, não tem como a gente estar passando as nossas concepções, o que a gente acha para eles, como sendo o certo, como sendo uma lei, sendo que esse aluno, essas pessoas pensantes que estão na sala de aula, vêm do mundo deles, trazendo toda a cultura familiar, toda a cultura que é peculiar de cada um, para que a gente possa mudar isso. Então, lugar de escola é para mediar conhecimentos e não doutrinar. Não é uma religião, não é outra coisa. É simplesmente um espaço de educação, não de doutrinação. Perfeito. Professor Kleber, para que o público possa entender um pouco mais, quando se fala escola sem partido, não se fala apenas do partido político em si, mas também está se falando em gênero, está se falando em moral. Você acha que realmente a escola deve se ater apenas à matemática, física, química, principalmente porque o senhor leciona para alunos de 2 a 4 anos, principalmente para essa turminha nova que está chegando aí, ou a gente pode sim conversar sobre diversos assuntos que os pais normalmente puxam para si, como sexualidade, como partido político ou coisas desse gênero? Eu acredito que a questão de escola sem partido, a intenção sim, ela é válida. Eu também penso, como a professora, de que o espaço da escola deve ser um espaço científico, deve ser um espaço que prepare dessa forma os alunos. No entanto, eu não acredito que essa seja a solução. O que nós temos observado é que essa doutrinação ela é um pouco mais séria e ela não se resolveria em forma de decreto. Um decreto não conseguiria resolver a situação. Veja bem, vocês devem conhecer alguém que entrou na universidade e tinha um pensamento, tinha um jeito até de vestir. E com 1 mês, 2 meses, dentro da universidade mudou completamente. Eu posso citar, tem uma amiga que era
da Assembleia de Deus, usava saia até lá embaixo, cabelo grande, um cabelo muito bonito, uma pessoa extremamente responsável. E depois de passar cerca de 3 meses numa universidade, eu a encontrei com cabelo dread, todo colorido, com short aparecendo a metade da bunda, e estava eu estava indo trabalhar às 5h30 da manhã, encontrei ela vindo desse horário da Ilha do Fogo, totalmente embriagada. Então, eu acredito que essa questão é muito mais do que doutrinação. Sim. Nós estamos trabalhando com a mudança de uma cultura dentro das nossas universidades, dentro das nossas escolas. Hoje eu trabalho com uma das maiores especialistas na área de gênero, que é a doutora Cândida, e também com a doutora Vanessa Pio. E a doutora Vanessa Pio disse, em viagem na Europa, ela nos confidenciou que, fazendo a sua pesquisa, ela encontrou traços extraordinários, situações extraordinárias, principalmente na França. Que essas questões de gênero, elas não estão afetando apenas o comportamento, elas já vazaram para o metabolismo, para a genética das pessoas, através também de algumas situações provocadas pela nutrição, que é também uma forma de se trabalhar gênero, e acho que é uma coisa que as pessoas não sabem. Ela disse que os homens cada vez mais estão nascendo com a feição feminina, traços mais finos, sem pelo no corpo, enquanto as mulheres estão nascendo com ombros mais largos, com mais pelo, rosto mais quadrado. Então, há algumas situações que vêm acontecendo pelo mundo já dão conta de que a nossa genética já está sendo alterada por isso. Por isso que eu não acredito que seja apenas um caso de doutrinação. Acho que é uma questão de mudança de cultura. No caso, então, já estamos passando por uma evolução do ser humano, da espécie humana, né? Que seria do macaco, a gente vai perdendo pelo e já está chegando a essa conclusão. É até interessante esse ponto de vista, coisa que talvez a gente tenha que vir a estudar mais no futuro. Mas, voltando aqui ao assunto do que diz respeito às opiniões, que são várias com relação a essa escola sem partido, eu me lembro que a minha época, na década de 60, 70, embora não seja tão velho assim, né? Mas eu estudei muito EMC, Educação Moral e Cívica, OSPB, Organização Social e Política Brasileira. E, independente de termos essas matérias, nós não tratávamos sobre partido. Naquela época, nós tínhamos 2 partidos muito fortes aqui no país, porque foi uma época realmente do regime militar. Mas a gente não tratava sobre partido, a gente aprendia qual a idade para ser presidente, o que é que um Congresso Nacional faz, o que é que um vereador precisa fazer. Então a gente aprendia a nossa cultura política no país, para que nós, depois de crescermos, pudéssemos entender se nós iríamos querer partir para esse lado ou não. E hoje eu não vejo mais isso nas escolas. Então a gente está agora numa contramão da direção, a gente não discute sobre o que o Congresso faz, o que os nossos políticos fazem e como nós precisaríamos estudar para sermos políticos, mas estamos discutindo a ausência de comentários políticos sobre gênero, sobre costumes, sobre família dentro da escola. Professora Maede, como é que a senhora vê essa mudança nas disciplinas escolares, quando a gente deixa de aprender talvez o que fosse importante e começa a ter dentro das escolas uma informação que está causando tanta polêmica, que é a parte partidária, a parte de gênero, a parte de família na escola? Então, primeiro eu quero dizer ao meu colega que eu entrei conservadora na faculdade e saí conservadora, embora tivesse um ótimo relacionamento com os meus colegas de esquerda. A senhora né? nunca usou o cabelo de dread? Nunca usou um shortinho pequeno? Sempre fui muito, até porque meu pai nunca ia aceitar, né? Esse tipo, a gente sempre teve uma educação militarizada. Certo. Mas seu pai era militar, não? Não, pai eu não é, mas assim, muito disciplinadora, Sim. né? A educação que nós tivemos. Mas nem por isso, acho que pela questão da minha personalidade. Eu sempre fui muito eu, certo? Assim, sempre acreditei nas minhas concepções e sempre fui uma pessoa que li bastante, né? E sempre busquei fazer aquilo que eu acreditava de verdade. Perfeito. Mas com relação às disciplinas,
que você citou, a SPB e MC, eu quero aqui mandar um beijo para o professor Cândido, meu eterno e querido professor do Colégio Dr. Edson Ribeiro, né? Naquela época, eu até achava que era muito forte, muito disciplinar o que o professor Cândido fazia com a gente em sala de aula. Hoje eu digo que serviu demais para a gente, para a vida da gente, né? Então, nós tínhamos essas duas disciplinas, EMC, quinta e sexta série, né, naquela época. E OSPB, sétima e oitava, né? E oitava série. Mas, assim, era uma disciplina que era para nos informar de que maneira a gente poderia ser patriota, amar a nossa pátria. A gente precisava conhecer das coisas, das questões políticas do país, como ser cidadão, né? O objetivo das disciplinas era exatamente esse, como você participar das coisas do seu país, né? E para a gente participar de qualquer coisa que seja, a gente precisa conhecer o hino nacional, né? Saber em que momento deve hastear a bandeira, né? Como jurar a bandeira, várias questões. Então, assim, eu particularmente sinto muita falta dessas disciplinas nas escolas, até porque é uma maneira da gente contribuir com a nossa pátria, é conhecer sobre a nossa pátria. Mas eu sou professora de ensino médio, eu sou professora de filosofia, né? E professora de primeiro, segundo e terceiro ano. E junto, no elementário, nos conteúdos, lógico que a gente fala sobre a ética, né? Principalmente a ética na política. E a gente fala sobre todas essas questões que envolvem as virtudes, os valores e tal. Bom, quando a gente entra nessa questão, a gente não impõe dizer o que é certo e o que não é certo. A gente não impõe dizendo o que é moral e o que é amoral, o que é ética e o que não é ética. A gente joga situações. A gente trabalha com situações. Lógico que primeiro a gente trabalha com cenários, textos, onde a gente contextualiza e a gente envolve assim, uma reflexão. Aí depois sim a gente vai com os conteúdos e o que os filósofos tratam sobre isso. Bom, dentro disso, os próprios alunos, eles produzem o conceito deles sobre o que é ética e o que é moral. O que é ser patriota, né? O que é contribuir não só para a sua pátria, mas para a escola, a sua família, os lugares onde ele frequenta. Bom, eu não sei se eu respondi, mas... Sim, show de bola. Professor Kleber, inclusive dos assuntos que essa polêmica da escola sem partido está tratando é a gravação das aulas por parte da escola ou por parte dos alunos. Isso ajudaria a gente a fiscalizar, porque o que vem no texto é para melhor fixação do assunto pelo aluno para depois poder estar assistindo. Mas também é uma prova, e a gente tem visto isso nas redes sociais, de que o professor deve se comportar de uma maneira X para poder atingir o que a lei está determinando. Você acha que isso é uma coisa importante para o nosso momento atual, que os alunos e as escolas possam gravar essas aulas? Ou seria uma forma de um Big Brother dentro da sala de aula que estaria inibindo o trabalho do professor? Eu penso que não vai resolver nada. Eu acho que essa questão do professor, como a gente está falando sobre cultura, os professores que estão na sala de aula apresentando aquele conteúdo, e só aquele conteúdo, é porque eles foram preparados para isso. Eles não são agentes comunistas que estão lá querendo acabar com o conservadorismo e estão apresentando. Não, a professora passou pela mesma universidade que eu, ela pode confirmar isso. Nós somos preparados na universidade para falar daquele assunto, daquela forma e apresentar aquela verdade. Então o problema não é o que é apresentado na escola. O problema é o que é suprimido nela. Não deveria ser escola sem partido. Deveria ser escola com todos os partidos ou escola sem censura. Porque o que é censurado é o outro pensamento. Então, quando você pensa no professor como uma pessoa que está ali
desenvolvendo um trabalho de ator para o pensamento progressista. Ele está fazendo porque ele só conhece aquilo. E quando você toma a atitude de que vamos gravar e vamos denunciar, parece ser o mais correto, mas você está atentando contra a liberdade de expressão também. Não é porque o professor esteja errado ao expressar apenas aquele ponto de vista que também deu o direito de que você faça esse tipo. Nós estamos criando uma geração de dedo duro. Essa é a verdade. E, como eu falei, eu acho que a escola sem partido não é o caminho. Acho que a guerra cultural você tem que combater de outra forma. Você teria que entrar na universidade e fazer um debate de o porquê apenas aquela corrente ideológica funciona ali. E a partir daí, quando você juntar este material, é importante que se grave, mas para juntar material, fazer um trabalho científico, porque até hoje todo mundo falou sobre escola sem partido, mas ninguém desenvolveu um trabalho científico de mostrar por que esse fenômeno acontece. O senhor acha, então, que a escola sem partido é só uma ideologia política? Estão querendo implementar para poder acabar sem nenhum tipo de ciência por trás disso? Eu acredito que falta ciência nisso. Eu acredito que não é o caminho. É um caminho curto, mas que não vai levar a lugar algum. O pensamento está certíssimo, isso tem que acabar. A hegemonia dentro da universidade é cruel, eles censuram e quando você impõe a escola sem partido, eles nos acusarão do que nós estamos tentando nos livrar. Porque eles censuram os outros pensamentos e apresentam os dele. Quando você tenta censurar o dele, que o Escola Sem Partido é isso, não vai falar sobre isso. Ele vai te acusar de estar querendo roubar a liberdade dele. Então isso gera ódio, isso gera uma resistência. Então o caminho não é esse. Não estou dizendo que não seja certo a luta. O princípio está correto. A aplicação está errada. Entendi. Então tem que estudar melhor, fazer uma forma de... encontrarmos uma forma de melhorar o tratamento do professor com o aluno, mas sem necessariamente a imposição de uma lei. Esse Exatamente. É o pensamento do senhor. Mas, professor Kleber, a questão da escola sem partido é uma questão de comportamento. Tanto o comportamento do sistema educacional em si, como do próprio professor. Não chega a ser uma questão científica, mas é uma concepção didática, metodológica do professor. Então, assim, eu acho que, por exemplo, a pergunta que Sidney lhe fez com relação à gravação, no meu modo de pensar, eu não vejo problema nenhum. Até eu permito que meus alunos gravem as minhas aulas quando eu estou explicando para que eles possam assistir novamente, né, para a questão do estudo deles na escola ou lá na casa deles. Assim, agora, não que seja uma questão de costume sempre, até porque o uso do celular do aluno na escola é muito limitado. Eles têm até acesso à internet, a algumas aulas, por conta de algumas didáticas, mas o uso do celular é muito limitado, não é? E assim, eles pedirem permissão à gravação é outra história. Isso é uma questão de um acordo didático do professor com o aluno na sala. Mas eu também acho que se muitos alunos não tivessem gravado várias aulas de professores impondo o seu pensamento, principalmente seu pensamento comunista, socialista, falando que esse ou aquele está certo, nós não saberíamos das mazelas, das questões terríveis que aconteceram na sala de aula. Né? Já aconteceu com a minha filha na escola, de professor querer impor o seu ponto de vista, um professor comunista, impondo o ponto de vista dele, e uma coleguinha levantou-se, segundo a minha filha me contou, foi até a direção e ele foi convidado, né, pela diretora para uma conversa. Assim, a questão da escola sem partido, eu não acho que seja uma questão científica. Eu vou resumir meu pensamento. Eu não acho que seja. É uma questão de comportamento, uma questão de respeito ao outro. Né? Chega uma questão de valor. Como é que você vai impor o seu pensamento? Deixar uma criança, que não, por exemplo, como você falou, Sidney, deixar uma criança bem pequena escolher o gênero
né? Que a gente vê isso, a gente está vendo isso. Isso é uma questão bastante discutida no Brasil inteiro. Então, assim, chega a ser uma questão de valor, de comportamento. Então, quando a gente fala escola sem partido, é exatamente para a gente tratar a escola, tratar a educação, um lugar de mediação, um lugar de fazer ciência. O que é a ciência se não a busca da verdade? Não é? Mas, assim, com relação ao comportamento, eu acho que a escola, junto com a família, com a comunidade, elas devem sempre estar se conversando, sempre tem que estar havendo um debate para saber até onde a escola pode ir. Né? Os pais vão dizer, olha, meu filho, eu não estou gostando. O professor fulano está dizendo isso, isso e isso. Não, não é assim que eu educo meu filho em casa. Então, a escola precisa dar vez e voz aos pais, à família e à comunidade. Então, a escola é um lugar melindroso, a gente tem que partir para saber qual é o objetivo principal da escola, se não mediar conhecimentos. Né? Eu sei que lá é um espaço que tem cultura, esporte, lazer, várias coisas. A gente também não pode confundir com a questão da educação familiar. Né? A gente não pode estar passando por cima da educação que a família deu para seus filhos. Inclusive, eu fico me perguntando, a senhora é professora de filosofia, perfeito, Isso. uma matéria que abre o diálogo e a discussão em sala de aula. Mas o que me estarrece é ver um professor de matemática entrando em assuntos de política, ou de gênero, ou de religião. Ver um professor de história querendo pegar aquela parte da história e colocar o seu pensamento político naquela época. Quer ser para falar sobre a escravatura, quer ser para falar sobre o movimento de independência do país. Então, até ele pode, Sidney. Até pode. O professor de matemática, porque professor, é educador. Seja qual disciplina for, ele até pode. Agora, o que ele não pode é deixar de trabalhar aquilo que lhe coube a trabalhar em sala de aula, fugir daquilo que está determinado por lei, que é o currículo. Quer dizer, ele vai escolher a política em vez daquilo da matemática. Ele pode aproveitar a matemática, a química, a física, contextualizar com uma questão política e tal. Agora, o que ele não pode é esquecer lá a disciplina dele, então, de trabalhar, né, a questão da concepção política dele, ou sei lá, o quê? É que eu fico me perguntando, porque a contextualização também depende muito da idade do aluno. Isso. Porque eu não vou poder contextualizar com política para um aluno de 2, 3, 4 anos de idade. A minha preocupação é essa. O professor de matemática do 2º grau, ele vai contextualizar a matemática com a economia. Está perfeitamente viável. Mas o que é que uma criança de 2, 3 anos, para aprender ainda a fazer os números, vai estar conseguindo contextualizar com a economia? É isso que Kleber sabe responder, que é professor de educação infantil, né? Isso acontece na educação infantil hoje em dia, Kleber? Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que voltar um pouquinho. Vocês acham que isso aconteceu agora ou teve um tempo de construção para que chegasse a esse ponto? Tudo o que acontece numa sociedade, ela não vem da noite para o dia. Não. Ela vem numa evolução constante. Uma evolução constante. A professora disse uma coisa importante. Ela falou sobre a didática e a metodologia. Quando eu falei sobre a questão científica, aonde é que o professor aprende a didática e a metodologia? Na universidade. Na escola, na universidade. Tem que aprender. E quem está passando a didática e a metodologia para se usar daquela forma... São outros professores. São outros professores. Quando a discussão tem que ser levada para a universidade, é para impedir que se formem professores reprodutores desse sistema. Isso. Entendi. Por isso que você precisa resolver o problema primeiro na universidade. Por quê? Porque a ciência que busca a verdade não foi capaz de encontrar a verdade, que o conservadorismo não tem que ficar de fora dos processos. Ou seja, a escola sem partido ela não vai conseguir ser aplicada, como o senhor disse, num ato institucional. E sim com um novo tipo de comportamento dentro das faculdades, que vão preparar novos professores para, em médio ou longo prazo, ir acabando aos poucos. Seria isso? Exatamente. Nós temos um problema seríssimo que se chama pedagogia de Paulo Freire. E aí, assim, vocês passaram falando, mas não pararam nesse ponto, que é a pedagogia nova, que está destruindo o Ocidente,
e a pedagogia de Paulo Freire. Socioconstrutivismo. Aí eu vou responder a sua pergunta. Como é que se faz, como é que começa a se desenvolver esse tipo de mentalidade nas crianças? Com algumas dinâmicas que você faz. Você não deixa a criança brincar sozinha, ela só pode brincar em grupo. Todas as brincadeiras, todas as ações têm que ser tocando o outro, com a mão no outro, para desenvolver a cognição de forma coletiva, para que ele não pense nele como indivíduo. Ele pensa enquanto coletivo. Aí nascem a importância dos coletivos, aí está explicada a importância dos coletivos na nossa sociedade hoje. Então você começa a fazer algumas situações, o azul não é cor de menino, o rosa não é cor de menina. Isso é uma bobagem, mas existem limites que você termina colocando aqui, colocando ali, que vai ajudar o menino e a menina a desenvolver um pensamento com os limites que eles precisam para lá na frente tomar suas decisões. O grande problema é você pegar uma criança, o grande problema do construtivismo é você pegar uma criança, mandar ela, desenha aquela árvore, aí o menino faz uma bola e faz um ponto no meio. O professor não pode dizer, segundo a nova pedagogia, segundo o construtivismo, que o menino está errado. É a forma dele ver a árvore. É mentira. Você tem que chegar para o seu aluno e tem que dizer, meu filho, aquela árvore não é, isto é uma roda, isto é um ponto no meio, não tem nada a ver com o que eu pedi para você desenhar. Quando você começa a trabalhar na filosofia de Kant, de possibilidades, de mundos possíveis, inclusive você, como é que eu posso dizer, você aceitar isso significa negar a própria realidade. É o que está acontecendo hoje. Se você olhar para Pablo Vittar, você vai ver um homem, mas você tem que dizer que ele é mulher. Você é obrigado a dizer que Pablo Vittar é uma mulher. Se você vai olhar para a filha de Gretchen, você tem que dizer que é um homem, mesmo sabendo que ela não é. Então, a negação cognitiva de você dizer para o seu cérebro que o que você está vendo não é aquilo, começa lá na educação infantil. E esse processo todo, são professores que não sabem nem o que eles estão fazendo. Show de bola. Gente, eu não tenho nem o que dizer, porque o nosso tempo aqui, se a gente pudesse, a gente passar aqui, eu estou com o Tiago, com o Reuel aqui na sala, eles estão estarrecidos aqui, estão até esquecendo de olhar para as câmeras, para eles estão gravando direitinho, porque eles estão todos boquiabertos, porque esse diálogo ele é muito importante para a gente, porque um pequeno assunto que está sendo discutido em mais de 120 locais diferentes, entre câmaras municipais, entre o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados aqui no Brasil, já gerou uma discussão enorme que passou por gênero, por política. Então eu fico muito agradecido. Eu vou pedir, inclusive, aos senhores que voltem aqui para tratar sobre outros assuntos. Um assunto, inclusive, muito interessante do professor Kleber, que a gente estava conversando nos bastidores, que é a discriminação que ele sofre por ser o único homem da educação infantil aqui no município de Juazeiro, que quando entrega os currículos, inclusive nas escolas particulares, não consegue vaga porque os diretores e as diretoras das escolas dizem que é vaga para mulher. Então a gente está vendo aí um preconceito reverso, onde não é mais o machismo, é o feminismo que está imperando. Então a gente vai conversar sobre muitas coisas ao longo do nosso Em Cartaz aqui no Cartaz da Cidade. Então eu gostaria muito de agradecer por debatermos sobre esse assunto e eu tenho certeza que o nosso público gostou muito dessa conversa e abriu realmente a mente, porque é o que nós queremos aqui, proporcionar ao nosso munícipe aqui de Juazeiro, a galera que mora no entorno de Juazeiro, aqui na região do Vale do São Francisco, mais informações para que eles possam ampliar o seu conhecimento e ter a sua opinião formada nas discussões sociais que vão promover aí por fora e pelas ruas. Então eu agradeço mais uma vez aos senhores. Eu vou ter que encerrar aqui realmente porque o nosso tempo ainda é curto e eu tenho que agradecer e pedir para que voltem aqui mais vezes, tá bom? Então, galera do Cartaz Cidade, vocês hoje souberam de duas feras no assunto da educação, o que eles pensam sobre a escola sem partido, inclusive até ultrapassamos um pouquinho esse limite da escola e já conversamos sobre outros assuntos e tenho certeza que o nosso objetivo aqui é sempre esse, o de levar para você a melhor informação. Fiquem todos com Deus, eu sou o Sidney Lima e estamos aqui no seu Cartaz da Cidade.